se é a pessoa certa no cargo certo ou se ela tem amor por aquilo que está fazendo. Né? É um gráfico de subidas e descidas. A responsabilidade da carreira é individual. Seja bem-vindo ao Cellcast. Nesse episódio, nós vamos conversar como conquistar uma carreira de sucesso. Eu, Paulo Zanella, CEO e fundador do Cellflux, estou aqui muito bem acompanhado com as nossas amigas gêmeas, fundadoras da Luft Lacerda, que vão se apresentar agora. Oi, Paula, é um prazerzaço estar aqui. As nossas conversas são sempre divertidas, então estar aqui contigo hoje é um prazer muito grande. Eu sou Fernanda, eu sou sócia da Mariana na Luft Lacerda Consultoria, uma consultoria de gestão. Eu sou especialista em gestão de pessoas e eu vou deixar a Mariana explicar sobre a gente um pouquinho mais. Eu também estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de estar aqui no Cellcast. A gente é fãzaça da empresa. Eu me chamo Mariana Lacerda, sou sócia fundadora da Luft Lacerda Consultoria. Nós temos uma empresa de consultoria em gestão. Eu sou especializada em gestão comercial. E a nossa empresa, o objetivo dela é ajudar as empresas, mas primeiro as pessoas, os líderes, a alcançarem os seus resultados ao mesmo tempo que eles conseguem entregar o resultado que a empresa precisa. Então, resumindo, a gente ajuda os líderes a se desenvolverem e as empresas a crescerem. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigada! Para você que nos acompanha, geralmente nosso podcast é um pouco mais técnico. Hoje vai ser mais descontraído, vai ser muito mais animado, porque a gente vai conversar com essas meninas. Elas fazem parte aqui da nossa equipe do Cellflux, fazendo todo o processo da assessoria, ajudando a nossa equipe de líderes a atingir melhores resultados. E se você está querendo trilhar na sua carreira para ter resultados, para ter realização, esse podcast vai te dar preciosas dicas de como você chega lá. Também a gente vai passar depois algumas dicas bem práticas, né? Para quem está iniciando sua carreira e quer, digamos assim, crescer de uma forma satisfatória, ou você que é empreendedor, você que é empresário e também está desenvolvendo uma carreira empreendedora, vai poder coletar aí várias dicas. Vai ter chimarrão, vai ter batida na mesa, então fique tranquilo que vai dar tudo certo. Muito bem. Primeira questão é possível ter uma carreira, buscar uma carreira de sucesso desde jovem? Como que começa isso? É possível, a gente tem que pensar em algumas etapas aí, né? Mas sim, é possível, desde que tu comece com essas etapas de primeiro te conhecer profundamente, fazeres relacionamento, enfim, uma série de coisas que a gente vai falar ao decorrer do nosso bate-papo, mas sim, com certeza é possível. Então, fique sabendo que nós vamos aqui compartilhar tudo que nós sabemos da nossa jornada para te ajudar a trilhar sua carreira de sucesso, bem como as meninas fizeram, bem como nós estamos fazendo. E agora eu fiquei com muita vontade de saber qual é a história, a jornada do herói, né? A jornada do sucesso que vocês percorreram, porque hoje eu vejo vocês como pessoas realizadas, pessoas que estão muito bem encontradas nas suas carreiras. Quando a gente conversa, eu vejo que vocês fazem exatamente o que gostariam de fazer. Isso... Tem pessoas que dizem que é para poucos fazer o que quer, né? Mas, na verdade, quem trabalha nessa direção, chega uma hora que vai fazer exatamente o que buscava fazer na vida. E eu vejo que vocês são pessoas realizadas, pessoas de sucesso. Muito. Então, eu quero saber como foi essa jornada. Nem tudo, quando a gente fala de carreira, é uma linha reta, né? A carreira, ela é uma linha... É um gráfico de subidas e descidas. E digo mais, acho que é muito menos linear do que as pessoas imaginam. A gente não começa lá jovenzinho, com tarefas muito pequenas e já vai crescendo o próximo degrau. A gente tem quedas no meio do caminho, decisões que a gente erra, né? Então, ou não, né? Eu acho que faz parte do aprendizado. Faz parte. Eu e a Fernanda, a gente começamos juntas, temos um início juntas e passamos 10 anos separadas e voltamos para trabalhar, ter uma história em conjunto de novo depois de um tempo. Então, cada uma para uma área, mas não existe linearidade, né? Vou falar resumidamente da minha, né? Quando a gente tinha 19 anos, a minha mãe, ela queria que a gente trabalhasse. Ela não via um futuro promissor na gente. Assim. Ela tinha dúvidas do que elas vão fazer, né? E a gente tinha saído do colégio e não tinha passado no vestibular que ela imaginava de primeira, assim. E aí, ela recebeu um convite para empreender, para abrir um salão de beleza. E aí, ela chegou pra gente e disse assim, ó,
abram comigo, porque a ideia dela era, tipo, elas não vão trabalhar pra frente, entendeu? Então, vou empurrar. Vou levar elas junto. E aí ela virou sócia, mas ela virou Sócia investidora só, né? Sócia investidora, exatamente. Ela entrou com capital, mas na hora da sociedade ela disse assim, ó, é de vocês. E aí colocou, a gente foi sócia desde o início do salão. Esse salão de beleza durou 10 anos. Tivemos mais de 15 colaboradores nele. Muito desafiador, muito mesmo, foi em Porto Alegre. E aí a minha mãe ela foi muito legal com a gente em vários aspectos, impulsionando a nossa carreira como mentora. Chegou um determinado momento que a gente já estava na faculdade e ela disse, ó, saiam para aprender. E aí eu decidi então sair, fui a primeira a sair do salão. Continuei part-time depois, ajudando, mas no início... Parte do tempo, né? Principalmente final de semana, à noite... Em eventos, acabava que a gente apoiava, eu acabava apoiando mesmo, não estando mais todos os dias lá no salão. E aí decidi trabalhar fora. Então, trabalhei em grandes empresas. Primeiro, já queria usar o meu conhecimento do salão para saber, isso funciona na prática em grandes corporações? Então, eu fui trabalhar numa grande corporação, na área de varejo, muito grande, com uma empresa com mais de 10 mil colaboradores, na época tinham 15 mil colaboradores, então bem grande mesmo. Trabalhei 1 ano na área de negócios lá, e aí identifiquei que não era o que fazia meu coração bater. Saí de lá, trabalhei numa outra empresa de serviços, mas começando uma área de tecnologia já. Fui contratada para trabalhar numa área de negócios, mas o RH estava um horror, um caos da empresa, e eu já sentia que era o meu lugar. Até por causa do salão, né? Porque no salão a gente dividia muito as responsabilidades, e eu era responsável já por contratação no salão, por demissão, por conversas que a gente tinha já usando o que a gente sabia de liderança no salão, então eu já sabia que meu lugar era o RH. O engraçado é que não importa o lugar que tu estiver, tu vai ter uma tendência natural a fazer algumas coisas talento. Dentro do teu talento que vai te atrair mais do que as outras. Exato. E isso é o normal, né? E aí é uma das coisas que eu acho que a gente se sabota muito no início, porque quando tu és jovem, normalmente tu não tem afirmação de que tu é bom naquilo, tu tem uma intuição. E era isso que eu tinha, uma intuição. E aí foi muito legal, porque eu cheguei pro dono da empresa e falei assim, a empresa tinha mais de 100 colaboradores e o RH era só um departamento pessoal, não tinha um olhar para as pessoas, não tinha recrutamento interno, por exemplo. Era tudo feito muito sem ser profissional. E aí eu disse assim, olha, me dá uma chance no RH porque precisa de ajuda. Ele me olhou e falou assim, quando que tu quer ir? Pode ir agora, porque realmente a fulana do RH pediu demissão e ela não quer mais trabalhar. Foi assim que eu fui a primeira vez implantar um RH. Então, fui implantar um RH com uma empresa já sólida, com mais de 20 anos de empresa, e ela não tinha RH, então foi bem desafiador. Trabalhei lá e depois saí de lá para morar no interior, porque eu queria morar no interior, e aí saí de Porto Alegre, fui morar no interior, e aí saí do RH por grana, e aí é mais uma atenção que eu acho, sabe? Porque eu não optei pela minha carreira dentro do RH, eu optei por dinheiro. E aí fui para o mercado financeiro, que paga-se melhor mesmo, que a minha carreira no RH de iniciante, no RH ali eu tinha 3 anos de RH. E aí eu fui para o mercado financeiro. Quando eu cheguei no mercado financeiro, eu trabalhei 4 anos, porque a empresa era muito legal, cultura sensacional. Só que no final de 4 anos, eu não tinha mais vontade de olhar. Sabe aquele domingo triste? Eu tinha aquele domingo triste. De não fazer o que gosta, de não fazer o que amava e que era o meu talento. Porque tem características que a gente carrega na nossa carreira que fazem tu ser bem-sucedido, que é trabalhar bem com todo mundo, tu se relacionar bem. Então, isso eu já tinha. Só que eu não tinha o olhar para fazer o que eu amava. Aí fiquei esses 4 anos, engravidei, e aí as mulheres vão me entender. Quando a gente tem filho, passa uma transformação na nossa vida, e uma das coisas, logo depois que meu filho nasceu, que eu me questionei foi como eu vou ensinar meu filho a trabalhar com o que ele ama se eu não estou fazendo isso hoje. E agora tu espera.
Porque agora é a parte que eu entro na tua vida. Então, eu vou seguir o caminho da Fernanda. A gente abriu o salão. Fiquei também focada muito nas áreas de interesse. Então, eu tinha área... Eu ficava com área comercial. Então, criação de metas do salão. Eu criei uma meta para mim mesma, porque é empreendedor, é assim, né? A gente cria o que quer. Naquela época eu tinha uma meta de vender pacotes de massagem, porque a massagista era muito ruim como vendedora. Então eu tinha que vender para ela. E aquilo era uma meta que eu perseguia, entendeu? A semana que eu não vendia, primeira vez eu botei uma por semana, depois eu botei 3 pacotes por semana. E isso dava muito resultado pra gente, porque era caixa, né? Entrava num caixa muito rápido. Gerava resultado rápido pra gente. Aí eu criava aquilo, campanha de venda, campanha de bonificação, comissão, inventava as promoções. Promoções da semana, produtos novos, era o que eu gostava de fazer. E uma parte do financeiro, né? Porque alguém tem que assumir a responsabilidade financeira. Não é a parte que eu mais gosto, mas era uma que eu tinha mais aptidão ainda do que a Fernanda, que a Fernanda é totalmente pro people, para pessoas. Então, segui nessa carreira. Aí chegou o meu momento, onde a minha mãe também disse... Vai aprender, vai entender se o mercado, o que tu gostas de fazer e como que isso vai fazer tu crescer na tua carreira. Na época, eu tinha quase certeza absoluta que eu ia voltar pro salão. Que eu ia aprender, ia voltar, ia fazer aquele salão virar uma grande rede de salões, porque eu era empreendedora assim, eu amava, né? A minha saída do salão foi uma choradeira, eu não queria sair de jeito nenhum, pra mim aquilo lá era meu mundo. Trabalhava 14, 15, 16 horas de domingo a domingo, não tinha férias, e aquilo era a minha vida. E aí eu fui trabalhar numa empresa, fui pra área financeira. Um mês, nessa mesma empresa que a Fernanda trabalhou, essa imensa, e eu descobri que eu não sabia nada de financeiro. Porque pra mim, financeiro, eu tinha ideia, em empresa pequena, que a gente vê tudo, né? Tu vê desde contas a pagar, contas a receber, a tesouraria, tu faz tudo junto. E numa empresa grande como aquela, só no contas a pagar eram 10 pessoas pagando conta, pagando boleto. E aí eu vi que não era pra mim, porque a minha cabeça é muito avoada, né, pra isso. Então, essa mentalidade de empreendedor, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e muitas coisas diferentes, já era meu nato. Então, não tinha como passar o dia inteiro passando boleto. Fui péssima. Pedi demissão e resolvi ter uma vida de qualidade. Afinal de contas, depois de 5 anos sem férias, o que eu queria? Calma, né? Fui virar estagiária. Eu dei um passo, e aqui é bem importante, eu dei um passo pra trás. Eu tinha possibilidade financeira, porque eu já era casada e meu marido ia conseguir manter a casa. Então, eu dei um passo para trás e virei estagiária. Aí, vocês imaginam, assim, tu ser empreendedora, ter o dinheiro e tu decidir muitas coisas, tu decidir tudo e do nada eu resolvi que eu ia ser estagiária para aprender do zero. Como falar, como fazer e-mails para muitas pessoas, como atender pessoas de forma... por telefone, que a gente fazia um contato pessoal no salão, né? E eu vou ser extremamente humilde e vou aprender ali bem inicial. Rapidamente fui promovida, obviamente, Tinha experiência. Tinha experiência, afinal de contas, né? Em um ano eu ganhei 3 promoções, foi realmente rápido. Rapidamente virei analista, foi que eu fui para a área de comercial desde o início. E eu nunca saí, porque eu tive a sorte, eu rapidamente entendi que o financeiro não era a minha área e fui para a área comercial e me apaixonei. E isso de ficar na área comercial, então terminei a faculdade, fiz pós na área comercial, trabalhei, depois do salão eu só trabalhei em área comercial. E isso dá um ânimo de trabalhar. Isso que a Fernanda falou de não conseguir, de estar do domingo triste, eu não tive. Eu sempre acordei com muito amor para fazer aquilo, sabe? Para criar coisas novas, para estruturar coisas do zero, que a área comercial na empresa que eu trabalhava permitia. E aí, eu também passei pela oportunidade da Fernanda de ir para o interior. Viemos aqui para Santa Cruz do Sul, né? Acompanhando meu marido, vim para cá. E nesse momento vou procurar emprego aqui. Mas eu não consegui me encaixar mais. Na hora que eu saí, eu resolvi, vou ser vendedora, então, né? Trabalhei sempre na estruturação da área comercial, que é gestão e é diferente de vender. E aí, nesse momento, eu, vou vender, então. Vou ver se o que eu falo para as pessoas fazerem, eu sei fazer. E aí, descobri que eu já era vendedora, então, nos 2 primeiros meses, fui vender plano de saúde. Depois dos 2 primeiros meses, eu já bati meta, muito rápido, assim, e aí, com
sendo bem humilde, eu aprendi muito com uma pessoa que me ajudou. Ana Paula, um beijo. E me ensinou muito ali junto com ela. Fiz muito porta a porta, aprendi a vender, aprendi sobre funil de vendas na prática, né? Do que fazer, qual é o processo de vendas, que é um processo, a área de vendas. Então eu aprendi, mas vi que não era para mim, porque eu sou mais ligada na estruturação. Na gestão. Na gestão mesmo, que eu sou boa, que é desde muito nova, a gente estuda sobre liderança desde os 13 anos. Então é desperdiçar uma habilidade por muito tempo. Né? Então não fiquei muito tempo vendendo plano de saúde e resolvi criar minha empresa. Então foi aí que eu criei a Lúcia Lacerda para ser consultora. Não me pergunta o que eu fui inventar, mas eu criei, impulsionada por outras pessoas, a criar uma empresa. Eu queria ter um negócio, mas não sabia do que. Criei um produto que foi péssimo, uma prestação de serviço que me fez chorar, que não era na área de vendas. Então foi mais um aprendizado de tu não fazer... o primeiro produto a gente vai errar, eu sei, mas eu podia ter feito um produto mais voltado para minha área. Na época foi a oportunidade que eu tive, eu fiz, mas rapidamente eu tive a oportunidade de estruturar, voltar aí como consultora para uma primeira empresa na área de tecnologia, e aí comecei a estruturar um comercial do zero. Quando eu estava estruturando essa área comercial, e agora a Fernanda já vai entrar, por isso que eu falei, eu estava estruturando uma área comercial do zero, eu comecei a criar rotinas de liderança. E isso chamou a atenção da dona. Olha, ninguém faz isso aqui. O que tu está fazendo? Eu falei, olha, estou acompanhando o time, fazendo avaliação de desempenho, criando as metas, entendendo as pessoas, me importando verdadeiramente com as pessoas. E ela falou assim para mim, tu não quer assumir a área de RH? E daí eu falei assim, eu não sei nada de RH, mas conheço uma pessoa que sabe. E aí, foi aí que eu indiquei a Fernanda para começar a trabalhar na área de RH. E nessa época, era bem a época que eu tinha acabado de ter filho, e eu dizia pra mim mesma, nunca mais vou sair do RH, porque é o meu lugar de talento. E eu preciso que o meu filho saiba que é possível tu trabalhar com o que tu amas, né? Mas eu precisava dar esse exemplo. Aí a Mariana me chamou me indicou, a dona conversou comigo, foi muito engraçado, porque a conversa foi maravilhosa, maravilhosa mesmo, sou muito grata a ela. E aí a Mariana depois perguntou, né? Eu nervosa, né? Imagina, indiquei minha irmã, é dificílimo, você sabe, né? Indicar uma pessoa é dificílimo. Agora, indicar irmão... Gêmeo ainda. Gêmea! E eu, meu Deus, será que ela vai gostar, né? Aí eu juro pra ti, eu fiquei na porta esperando a mulher chegar. Aí ela chegou e eu falei assim, e aí, tu gostou da Fernanda? E ela olhou pra mim, ela é igual a ti. E eu, tá, mas tu gostou dela? Ela, tu não tá aqui? Então, o que tu espera? E daí a Fernanda foi trabalhar lá. Mas naquele momento a Mariana me convidou para fazer parte da consultoria. Porque naquele momento a Mariana já tinha aberto a consultoria, atendia essa empresa como consultora, e eu não me achava pronta. Principalmente pelo o fato de eu estar afastada do RH há algum tempo, eu me sentia que não era o momento ainda. E aí eu sugeri para eu neguei o convite da Mariana, E negou para essa pessoa também ser CLT. Aí essa pessoa me propôs ser CLT, eu liderar o time de RH e criar o RH do zero. Mas aí eu fiz uma contraproposta. Tá, mas eu entro como PJ, com menos horas, porque eu tinha um filho, ainda não estava em tempo de voltar, era menos de 4 meses meu filho tinha, mas eu já queria voltar, então dane-se, né, a licença maternidade, mas nem tanto. Então reduzi o tempo de horas dedicadas no início, até que foi aumentando aos poucos, né. E aí nessa empresa foi quando eu... Mais uma vez, criei o RH do zero, ajudei, né, depois com o time, mas inicialmente eu sozinha, e desenvolvi muita gente. Tive a oportunidade de não só estar do lado de pessoas maravilhosas, de gestores, diretores, níveis hierárquicos muito altos, uma cobrança bem alta também. E a gente teve a oportunidade de trabalhar em áreas separadas, né? A gente não estava junto nesse momento, mas de desenvolver muita gente mesmo, de ver aquilo que a gente estava conversando no início, de é possível ter uma carreira de sucesso e ir crescendo? Sim, a gente fez isso muitas vezes, pegando pela mão pessoas recém-iniciando numa carreira a virar
líderes já participando de alta gestão, Direcionando, né? direcionando. Como é que eu entrei na Lute Lacerda? Como é que Aí foi assim, aí tá, a Fernanda não quis ser minha sócia, né? E aí passaram-se os anos, um ano que eu também tive filho, esperei passar uma fase mais difícil, eu resolvi, tá, agora eu quero crescer a minha empresa. E eu quero crescer, aumentar clientes, quantidade de clientes. A minha vida estava muito calma, né? Empreendedor, quando a vida tá muito calma, faz o quê? Arruma problema, né? Tava muito calma a minha vida. Eu tava ganhando bem, estável, com meus clientes recorrentes, com muito dinheiro. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou arrumar um problema pra mim, eu quero crescer minha empresa. E aí eu fiz uma reunião com a Fernanda. Tu tem um Instagram aí abandonado? Agora tá abandonado, não vou nem falar qual é. Nem divulga. Nem divulga. O Instagram que vocês nunca conheceram. Nunca vou conhecer, mas era maravilhoso. Em poucos meses ela começou a fazer só no orgânico, um monte de conteúdo. E eu, gente, essa guria sabe falar, né? Aí eu chamei ela e me ajuda a fazer da minha empresa, que eu não tenho nada. Nada, não sei nem por onde começar no Instagram. E aí a Fernanda gostou da ideia de crescer a empresa, de como eu estava pensando a longo prazo, o que eu pensava para minha empresa na época. E aí ela me mandou um WhatsApp. Você tem noção disso? 10 minutos. Não, ela me mandou um WhatsApp assim, ó. Ainda tá de pé, ser sócia? Só que a pergunta veio 4 anos depois. Tinha que pensar, né? Tinha que pensar. Eu falei assim, tá, né? Eu tava me sentindo pronta agora, entendeu? Mas vamos combinar, essa do irmã gêmea me mandar um WhatsApp, podia ter me perguntado, né? Me via pelo menos no final de semana, né? Mas veio, então a Fernanda entrou na Lute Lacerda em 2022. Até aquele momento era só gestão comercial. Era né? só gestão comercial. E aí a gente criou o que nós duas juntas fazemos em comum. Então, isso virou o propósito da Lute Lacerda, que antes era muito voltado para a área comercial, se expandiu para a área de gestão de pessoas. Gestão de pessoas e gestão como um todo, em qualquer área. Né? Estruturação das empresas. Porque a gente descobriu que a gente já trabalhava muito parecido. Até pela nossa formação inicial, né? Ter começado o salão junto, então a ideia de como trabalhar e desenvolver as pessoas já existia, só que a gente fazia separado. E aí unimos, e hoje é o que a Lute Lacerda faz. E nós realmente amamos o que a gente faz. Criaram um processo de vocês, o que é bacana. Duas coisas que eu, escutando a história de vocês, identifiquei bastante na minha. Primeira delas, a gente naturalmente faz o que a gente gosta, e o que a gente gosta geralmente vira uma carreira, né? Então, por mais que esteja num ambiente, assim, com várias coisas, ele é empreendedor, faz de tudo, né? Faz caixa, faz vendas, faz entrega, conversa, suporte, tudo, né? Mas tem algumas partes ali que tu gosta mais. Então, esse é um sintoma forte. E a outra é que é normal tu errar e corrigir o curso, né? Errar e corrigir o curso, que é um processo normal de navegação. Então, todo plano precisa de controle para corrigir o curso e voltar. Eu, na minha carreira, também, né? Eu era seminarista, 10 anos, né, na Igreja Católica, seminarista, e eu sempre tinha uma tendência natural a fazer designer, no sentido criar ali todo o material gráfico com computador, né? O computador já existia, claro. Os padres adoravam, né? Sim, era uma mão na roda. Fazia material para rádio, as gravações, fazia a parte do site da igreja, da província. Então, eu estava sempre mexendo no computador, fazia manutenção de computadores, naturalmente, né? Estava ali sempre fazendo essas coisas de marketing, assim, de comunicação, mas mais voltado para o tech, né? Era menino da TI, o guri da TI. Seminarista da TI. E daí ajudava o pessoal, até às vezes trazia uns PC lá, o pessoal da igreja, me ajuda aí, não sei o quê. Então, tu vê que mesmo eu sendo seminarista, que não tinha nada a ver com tecnologia, naturalmente a gente acaba puxando para aquela área. Quando eu cheguei na administração, na faculdade, tudo que eu queria era transformar aqueles sistemas em processos de informática. Tipo, eu pensava assim, quando eles ficavam falando da matriz BCG, eu pensava, cara, como é que eu faço para transformar isso aqui no sistema? E a minha meta na faculdade... Automatizar tudo. Eu queria automatizar todo o processo de gestão. E daí na minha cabeça sempre aquele negócio de como transformar esse negócio no sistema, porque eu pensava, é muita coisa para lembrar, como é que a gente vai lembrar disso? Na hora do vamos ver, né? Eu pensava, como é que eu transformo esse negócio em sistema? E quando eu acabei saindo da faculdade, aí começou os erros meus na minha carreira. Né? Minha primeira empresa que eu fiz, primeira coisa a gente foi lá e conseguiu o cliente e começou a vender, show de bola. Daí quando eu estava vendendo e já tinha uma equipezinha e começando a funcionar, pensei, vou fazer um sistema, né? Em vez de pegar um sistema pronto do mercado, pegue um sistema pronto do mercado. Não faça. Paulo, não faça. Vamos fazer um sistema, pensei comigo. Comecei a lançar lá
Eu demorei uns 3 meses fazendo um sistema em PHP, uma linguagem bem básica, uma empresa super simples, né, despachante. E daí depois, quando eu lancei os dados, eu vi que tinha uns problemas graves dentro da empresa e foi ali que logo depois, problemas com o sócio e quebrou a empresa. Então, o primeiro trabalho que eu tive, direto, assim, de empreendedorismo, quebrei feio, porque eu não sabia o que estava fazendo. Tipo, é normal. A gente erra o produto, né? Erra o produto, erra o sócio, erra o bicho, Erra o tudo. serviço, erra tudo, né? Mas é um aprendizado. Daí achei que tinha aprendido alguma coisa, né? Dei um tempo, um ano, comecei a trabalhar mais, busquei uma oportunidade no mercado, onde eu fui também como prestador de serviço. Consegui fazer um bom trabalho, o produto foi bom, só que no final eu não recebi o pagamento, não fiz um bom contrato. E a pessoa acabou falecendo lá, o dono que tinha feito o contrato comigo. Mesmo que fosse de boca, né? A pessoa que confirmou contigo não estava. O que aconteceu foi que a empresa se dissolveu quando nós estávamos na parte do pagamento e daí não tinha mais empresa para pagar. Mas gastei 2 anos naquele projeto, que foi minha segunda empresa, onde eu quebrei de novo. E daí eu entendi um pouco mais sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, como que faz negócio, como que a gente não depende só de um cliente, não pode depender só de um cliente, porque senão todo o teu faturamento está na mão. E daí fiz a terceira empresa, daí pensei, não, agora vou criar um produto para múltiplas pessoas, né? Não vou mais trabalhar com poucos negócios, vou trabalhar com vários. E daí ficamos 3 anos também trabalhando em cima de uma empresa de desenvolvimento de software aplicativo, mobile e Android, e também quebramos por falta de vendas, funil de vendas. Foi ali que eu descobri, opa, tenho que ser bom em vendas, que milagre, né? E porque é vendas que trazem dinheiro para a empresa, a gente tinha uma produção legal, mas não tinha um departamento de vendas montado. São várias áreas, a gente sempre fala, né? Na administração a gente pensava, qual que é o setor mais importante da empresa? Será que é financeiro? Será que é RH? Será que é marketing? Será que é produção? Será que é administrativo? Será que é jurídico? Qual que é o mais importante? Todos são importantes, não tem uma empresa que vive só de um departamento. Só que o fato é que tu vai ter mais potencial de desenvolver uma área específica. E se tu não tem aquela área bem desenvolvida e não traz parceiros para desenvolver também, vai ficar capenga, a dita empresa vai quebrar uma hora porque ou não tinha um financeiro bom, ou não tinha um processo de vendas bons, ou não tinha um produto bom. Então tem que trazer parceiros chaves, líderes, né, para cada uma das áreas, porque senão a empresa fica capenga. Só que isso demora para a gente aprender. Demora. Então, foi um processo cheio de erros. Se eu tivesse feito o que vocês fizeram, ficado mais tempo dentro de outras empresas, lapidado melhor meu talento e desenvolvido melhor minhas habilidades de gestão ou até mesmo de entrega, com certeza eu teria sofrido menos. Porque quando o empresário quebra, não tem ninguém, não tem seguro-desemprego, né? Não tem. Para ir pregar. Tipo, quem trabalha numa empresa tem seguro-desemprego, tem a segurança, pode sair numa outra empresa e voltar a trabalhar e ter estabilidade em 2, 3 semanas. Pouco tempo. Mas o empresário que quebra e geralmente sai endividado, é meio ano, 1 ano para conseguir fazer até a volta mais. de pagar as dívidas. Tem gente que nem volta da volta. depressão, né? E daí tu volta a criar de novo coragem de fazer aquilo. Quem tem vocação de ser empresário, cedo ou tarde vai ser empresário. Vai voltar. Mas pode evitar erros, né? Exato, mas pode treinar, né? Lapidar, aprender, se desenvolver antes de empreender. Eu acredito muito nisso. E tu podes empreender dentro de uma empresa. Tu podes errar erros no CNPJ dos outros, porque dentro de uma empresa, né, a gente tem a possibilidade de aprender e ter visões diferentes com os colegas que estão ali, do lado de pessoas que estão construindo e tendo visões diferentes das tuas. Então, a chance de errar é menor. Claro que a gente ainda erra, né? Então, tem líder, a gente quando entra dentro da empresa a gente erra, mas é um ambiente mais seguro, principalmente para a pessoa física, né? Eu, quando eu trabalhei nessa indústria, na área comercial, que eu trabalhei 5 anos lá, eu testei muita coisa. Mas muitas coisas eu testei. Claro, por ser uma profissional dedicada, comprometida, né? Que eu tinha a cabeça de empreendedor, então sempre fazendo muito mais do que era me pedido, me solicitado, indo muito atrás para me desenvolver, mas eu pude testar muita coisa. Então, testar a estruturação, testar a campanha, testar formas de trabalho, automatizar processos, coisas que possibilitaram eu construir a minha empresa com menos erros, com mais assertividade. Exato. E, que nem a gente falou, uma vez que tu testa dentro da estrutura de uma outra empresa, digamos, tu é uma das pessoas que estão lá, né? Tu não é a única pessoa que está na empresa. Então, vai ter outras pessoas para te apoiar, para te ensinar, para te educar, né? Treinar. E, ao mesmo tempo, a empresa geralmente é robusta, ela não vai quebrar com um erro teu.
Então, o fato de errar não vai quebrar a empresa. Dificilmente vai quebrar uma empresa se eu entrar num cargo novo e ir lá e me arriscar e fazer uma coisa e não deu certo. Então, geralmente vai ter ali uma estrutura que suporta o erro e te permite dar o próximo passo. Quando tu é empreendedor, é um pouco mais sensível, né? Às vezes tu erra e não tem mais volta. Não tem o que fazer. Decisões que não tem mais volta, né? Então, trabalhar com o caixa de empresas para desenvolver sua própria carreira, eu acho que é o maior benefício de estar enquadrado dentro de um processo de liderança de uma empresa que já existe, já é estruturada, ou aprendizado, que nem vocês comentaram. Tu comentou, né, que chegou lá, conviveu com pessoas de um nível Que gerencial puxavam, que antes tu não tinha contato, e aos poucos a gente vai descobrindo um monte de coisa que a gente não sabe que existe, né? Até eu falo, às vezes eu brinco, a pessoa quando está iniciando, por exemplo, programação, que é a área que eu mais estou sempre envolvido, a pessoa não sabe o que ela não sabe. Não tem nem como cobrar dela, porque ela não faz ideia do que tu está falando. Ela não sabe o que ela ainda não conheceu, ela não viu, ela não teve contato. Então, como que ela vai estar preparada para aquilo? É impossível. Da mesma forma, em todas as áreas, né? No RH, financeiro, no jurídico. Interessa, Muito. marketing. Muito. Que nem o negócio do funil. Quando, de fato, eu participei de 3 empresas que quebraram, né? Não fui eu que quebrei, foi o CNPJ, mas a pessoa se quebra junto no processo, infelizmente. Eu sabia que existia funil de vendas, porque eu tinha visto na faculdade, marketing, né? Todo mundo vê. Porém, eu nunca tinha aplicado na prática. Para mim era só uma teoria legal, tipo uma teoria bonitinha, que é muito legal de falar lá na frente e na prática não serve para nada. É a sensação que a gente tem, né? Que muitas das teorias que estão lá no livro da administração são só para passar de cadeira, né? Mas quando verdade? a gente trabalha numa empresa que tá estruturando ou está estruturada, tu consegue aplicar. Total. E se tu não aplica, tu quebra. Exato. Não está no livro por acaso. Não Está tá no no livro porque foi pessoas que sobreviveram ao processo de aprendizado que colocaram lá, porque faz diferença. Então, quando eu aprendi, e eu não sabia que eu não sabia fazer funil, mas quando eu entendi que eu precisava ter um funil na empresa para poder ganhar dinheiro no sentido atrair clientes, aumentar o nível de consciência, fechar bons negócios. Porque o que eu fazia lá na minha última empresa é atrair clientes ruins por boca a boca, por N outras estratégias, né? Desconto, preço promocional, clientes ruins, negociações ruins, margem baixa. E o que acontece é que o caixa nunca vai ter dinheiro. Tu vai ter venda, processo, trabalho e muito pouco dinheiro. E daí tu quebra no final das contas. Muito lindo o propósito do seu Flux, então, né? Que é trabalhar com vendas, né? É fazer com que as pessoas consigam vender. É muito legal. Porque o seu Flux possibilita as pessoas automatizarem os seus processos e garante que o processo de venda ocorra e não dependa de outra coisa. Não dependa do erro, do teu erro, por exemplo, de escolher pessoas erradas, né? O seu Flux automatiza isso. Então, garante que o processo de vendas ocorra. Até porque tem números, né? Vai sair no Tu consegue ir testando, né? Tu vai testando, vai corrigindo, vai melhorando e ele permite com que no final tu tenha vendas. Tanto no processo de vendas, essa pulverização, né? Atrair muitos clientes, ter sempre pessoas no processo é importante, quanto na formação da equipe também, né? Que nós estamos aqui conversando sobre como desenvolver uma carreira de sucesso. Uma empresa ela não pode ter apenas um líder, do meu ponto de vista. Sempre que tiver uma pessoa só em um dado cargo, é como se não tivesse nenhuma, porque aquela pessoa, como vocês comentaram, chegou um momento que vocês estavam grávidas, e daí tiveram que se afastar do trabalho, e isso é natural, né? Não é uma questão de escolha. Não, eu ainda deixei na mão. Eu deixei uma amiga minha na mão, assim. Eu Dentro entrei da empresa, né? dentro da empresa, porque eu tava de licença. Eu entrei de licença de supetão. Então, eu entrei... Porque tem grávida, é isso, né? Pode acontecer. A gente teve gravidez de risco, tanto eu quanto a Fernanda. Eu também. Só que eu já era empreendedora. Então, a empresa ficou em stand-by. Era eu, empresa, né? Então, quando a gente começa que é sozinha. Então, parei. Naquele momento, a empresa teve que parar, porque era só eu, e é bem como tu falaste. E no meu caso, a minha empresa não estava, a empresa que eu era CLT não estava preparada, como tu está falando, para minha saída. Mesmo eu avisando cedo, não, ainda tem mais 1 mês, 2 meses para ela sair. Né? E isso pode acontecer, foi a minha gestação, mas podia ser que eu ficasse encostada, definitivamente. Mas sendo empresa, diferente de ser no meu caso, por exemplo, a empresa não parou. Não, a empresa não parou. Eu, no meu caso, parou, porque eu era sozinha. Precisa ter outra pessoa, né? Exato. Então, esse processo de atrair talentos, né? Pessoas que fazem bem alguma coisa, porque uma das formas da gente saber se é a pessoa certa no cargo certo é se ela tem amor por aquilo que está fazendo. Né? Se ela gosta de ler, assistir um podcast, ler um livro, fazer alguma coisa no final de semana a respeito daquilo, a gente sabe que a pessoa está no lugar certo, no lugar de talento dela. Então, é um desafio para a empresa também, atrair pessoas e
permitir com que elas aprendam o que é necessário, o que elas ainda não sabem, para ocupar um cargo que ainda elas não ocuparam, mas que tu quer como empresa que elas cheguem lá, porque isso significa conhecimento acumulado. Quanto mais conhecimento acumulado numa empresa, mais forte ela fica, né? Naturalmente que sempre vai sair pessoas das empresas e sempre vão entrar pessoas. Por isso, existe um conhecimento que vai gravitacionando aquele ambiente empresarial, que é o capital intelectual da empresa. Eu acho que é uma das lições que eu, como empresário, entendi, é que não dá para depender de uma, duas pessoas para que uma empresa, uma organização funcione. Da mesma forma que na nossa carreira a gente não pode depender de um, dois clientes ou poucas possibilidades para que dê certo. Eu acho que no que tu está todo. trazendo aí, bem pro lado que falando de carreira, né? A responsabilidade da carreira é individual. Então, a minha carreira, e mesmo que eu esteja na minha empresa, na Lute Lacerda, a responsabilidade de crescimento e desenvolvimento é minha. Mesmo que eu tenha uma sócia, assim como é a tua carreira, a responsabilidade é tua. E isso serve para todo mundo, né? Como empreendedor, afeta muito o negócio. Então, por exemplo, se o Edi Paulo para de estudar sobre o futuro de tecnologia, muito provavelmente o seu Flux também não sofre um pouquinho com isso. Assim como o nosso. Se a gente não continuar estudando sobre gestão e sobre as inovações ou sobre os softwares que estão disponíveis para atender os nossos clientes, a nossa empresa também sofre com isso. Quando a gente está dentro da organização como CLT, que eu acho que é o mundo perfeito para o teu aprendizado, isso também é tua responsabilidade como indivíduo, né? Então, tu não estuda por causa daquela empresa, tu estuda para ti mesmo. Então, acho que o início disso, de tudo, é o autoconhecimento. Então, tu falaste ali, a gente precisa colocar as pessoas certas que amam o que fazem. Tá, mas como que eu vou saber o que eu amo fazer? Né? Tem pessoas que pensam assim, cara, não sei o que eu... Eu não gosto de nada. Eu não gosto de nada. Mas tem algumas dicas que ajudam. A primeira, se tu não sabe o que tu é bom, ainda não sabe o que tu és bom, tem pessoas muito próximas de ti que sabem. Então, quando muitas vezes me procuram para falar sobre carreira e para ajudar a pessoa a se direcionar, claro que eu pergunto o histórico de vida, né? Mas que tá ali também nesse histórico de vida. Então, por exemplo, um jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele ia muito bem em matemática, muito bem em física, muito bem nas exatas. Tu já tem uma percepção que aquela pessoa pode ir mais para análises. Vai ser uma pessoa que vai ter uma facilidade maior. Mas eu não sei ainda se é uma análise de marketing, de vendas, ou uma análise de dados, ele vai virar dados, ou daqui a pouco ele vai ser um programador. Isso não está claro ainda. Mas, o que tu faz? Tu pode ir através de pessoas conhecidas e perguntar. Simples assim, dizer assim, Mariana, se tu fosse me convidar, se tu fosse pedir ajuda para mim, sobre qual assunto seria essa ajuda? E até mesmo as pessoas fazem isso naturalmente, né? Elas te trazem as demandas delas, as dúvidas delas sobre marketing. Que carro que eu compro? Que não sei o que. Exato. Que roupa que eu compro. Exato. E o segredo do que a gente é bom tá justamente no pedido de ajuda que as pessoas fazem para ti. Esse tá ali o teu sucesso. Provavelmente, no teu tempo de seminarista, já sabiam que tu ia trabalhar com computação. Eu já trabalhava, só não era pago. Não era pago, mas todo mundo te pedia ajuda para arrumar problema de computador, para criar site, para criar as páginas. Não é à toa, né? Então, isso prediz, né, o futuro. Tem uma amiga minha que fala bem exatamente isso, quando a gente fala até de recrutamento e seleção, que o passado prediz futuro. Tanto para o que a gente vai gostar de trabalhar, mas como comportamento. Então, normalmente a gente não é à toa que a gente pergunta nas entrevistas como era o trabalho anterior da pessoa, porque o passado prediz futuro. É isso mesmo. Então, esse é um ponto muito importante. O autoconhecimento, acho que é a base inicial, assim, para construir uma carreira. Como a gente está falando de carreira, tem uma frase que quero compartilhar que sempre me machuca quando eu ouço. Tem gente que fala assim, eu não quero trabalhar para os outros. Isso sempre eu fico revoltado quando escuto. Porque a gente sempre vai trabalhar para os outros. Imagina se eu quiser pegar um avião e o piloto fala assim, não, eu não vou trabalhar para os outros. Tipo, ele pula do avião e vai embora. Ou o cara que vai montar o avião diz, não, eu não posso trabalhar para ninguém, eu tenho que trabalhar só por mim. Não existe esse negócio, será que eu estou numa ilha deserta onde eu cavo ouro e eu mesmo consumo e pago ouro?
Não existe esse negócio de Querido, não tu trabalhar não para os quer outros. trabalhar pros outros? Então, assim, ó, não vai ser empreendedor, porque é só isso que tu vai fazer, trabalhar pros outros. Pros clientes. Pros no caso. clientes. Não, exato, e o empresário, ele trabalha para os clientes. É. Ele não está trabalhando para os clientes e para a equipe, em primeiro lugar. É. Até mesmo quando minha última empresa, essa que deu certo, ó, eu não estou mais quebrando. Eu, por uns 4 anos, a empresa tem 9 anos agora. Por uns 4 anos, eu ganhava menos do que a equipe trabalhando. Trabalhava todos os dias, trabalhava final de semana, trabalhava de noite. E o meu salário era menor do que o da equipe. Por causa que, para mim, era uma honra pagar o salário tudo certo, ter tudo organizado na empresa, porque eu queria criar um ambiente adequado para que a equipe trabalhasse. Então, em primeiro lugar, a equipe, depois os clientes. O cliente não podia ter atraso, né? Tu tem que fazer uma entrega. Afinal de contas, tu está se comprometendo com ele, né? É um compromisso, da mesma forma que com a equipe. Então, tu sempre vai estar trabalhando com alguém. Tu pode empreender, mas tu vai estar trabalhando para os outros. Não tem outro caminho. Agora, tu pode escolher trabalhar para os outros dentro da sua própria empresa, em um momento específico da vida, ou na empresa de outra pessoa. Porque sempre é temporário. Até mesmo se tu abrir uma empresa, não significa que amanhã depois tu não vai fechar e tu não vai se associar a uma outra empresa, ou até mesmo Vender. sair e trabalhar, virar CEO de uma outra empresa, depois de ter acumulado bastante conhecimento. Então, N possibilidades, mas o fato é, quem trabalha para os outros é porque não tem planejamento pessoal. Porque quando você tem um planejamento pessoal, tipo, eu quero chegar lá, eu vou passar por vários caminhos, várias empresas, várias oportunidades, e eu sempre vou estar trabalhando para mim. Porém, trabalhando no CNPJ de outras empresas. E daí ali eu estou aprendendo, estou fazendo network, estou fazendo testes, estou acumulando conhecimento. E daí chega um momento que tu tem tanta bagagem, tanto network, que faz sentido, opa, agora eu vou sair porque eu já tenho segurança do meu entregável, e eu tenho certeza que se eu chamar essa e essa pessoa, ou pegar esse e esse pessoa como cliente, eu vou conseguir ter caixa e gerar uma atividade. Mas trabalhar para os outros não. Empreender cedo demais, sem ter conhecimento ou infraestrutura, geralmente é um grande erro. Grande chance de erro. Eu fico um pouco revoltado, por isso que esse argumento de trabalhar para os outros, que é errado, segundo o argumento, deixa a pessoa muito vulnerável. Porque dá aquela sensação que ela não pode fazer isso, mas ela não tem condição de fazer ainda intelectual ou financeira de empreender. Não está no momento dela. E eu o acho melhor que lugar é dentro de uma infraestrutura já E blindada. vamos ser sinceros, né? Muitas vezes o empreendedor ganha muito menos do que um CLT. Essa é a verdade. E trabalha muito mais. E trabalha muito mais, com responsabilidades maiores. Mas tem um ponto, assim. Eu acho que a gente pode, quando eu penso em empreendedorismo, eu penso a gente começar pequeno. Então, pode ser que tu esteja como CLT, dando o teu melhor, e ainda assim, se tiver espaço na tua... Se tu fores, assim, desesperado por empreender, tu pode ter uma carreira que tu comece pequeno, sendo empreendendo. Mas primeiro aprende, Mas né? primeiro aprende. Não, pra tu dar abrir uma empresa mesmo, que tu vai ter que contratar funcionários, eu realmente acredito que a gente precisa iniciar como CLT. Hoje a gente vê no mercado muitas pessoas glamorizando o empreendedorismo. E não é a realidade da maioria. A gente está falando de um percentual Que dá certo é muito pequeno. é muito pequeno. 50% das empresas fecham nos primeiros 2 anos. É um número muito grande. Então, a chance tua de realmente quebrar e entrar na estatística, como tu entrou, É maior do que dá certo. é maior do que dá certo. Pouquíssimas empresas chegam a 10 anos ou 9 anos, como a que tu... E tem um detalhe que é a curva de aprendizado. Não tem nenhum problema em empreender, não tem nenhum problema trabalhar dentro de uma empresa. Todas as possibilidades vão trazer sucesso na carreira. Porque tudo é carreira, não importa se eu estou empreendendo, se eu estou trabalhando dentro de uma empresa, sempre vai ser carreira, é a carreira pessoal. Mas existe um negócio que é a curva de aprendizado. Né? Quando a gente sai lá da faculdade, mesmo que fez a faculdade, teoricamente já sabe alguma coisa, na verdade não sabe nada. Porque tu tem muita informação teórica e quase nada de prático. Pode ter feito estágio e tal, mas geralmente é muito pouco. Então, até tu masterizar, aprender, transformar aquele conhecimento teórico em algo prático que tu consegue executar sem ter que pensar demais, né, de forma natural, espontânea, feeling, que a gente chama, né, demora alguns anos. E isso é normal, não tem nada de errado. Tipo, não tem que, eu me formei agora, eu tenho que ganhar 1 milhão por mês. Tipo, não tem aquela necessidade de fazer isso em velocidade a jato, né? Então, a curva do aprendizado não interessa se você está trabalhando dentro da tua empresa ou fora da tua empresa, ela existe. E tu vai ter que passar por ela. Quando a gente entende que é um processo e que não tem pressa, até dá para curtir a viagem, né? Porque... Eu acho que é isso aí. E como é bom tu curtir a viagem. Que é uma das coisas que mais perguntam assim, mas eu tenho que trabalhar com o que eu gosto.
Olha, no início muito difícil tu gostar de tudo que tu fazes, né? Tem uma parte que tu não vai gostar de fazer, mesmo depois. Mas a importância de tu saberes que tu vais passar um momento fazendo coisas que não são legais, que fazem parte da tua curva de aprendizagem. Aí depois, aprendi, não gosto, até saber o que tu não gosta já é grande coisa. Não consigo trabalhar, isso não é pra mim. Já te difere para poder crescer na carreira, para poder escolher realmente ir no teu maior potencial. Perfeito. Eu fui num médico, plano de saúde, assim, normal, né? Check-up. E eu cheguei lá e sentei, um senhor de idade, né? Não sei quantos anos tinha, mas era um senhorzinho. Cheguei lá e ele me explicou detalhadamente tudo o que ele ia fazer e por que ele ia fazer, com uma calma, uma tranquilidade, que dá aquela sensação que tu está no lugar certo. Porque a experiência dele é tão grande e a forma dele se relacionar com o cliente, que no caso era eu, é tão certa, tão adequada, que tu tenha sentimento de segurança. Eu digo que ele virou um sênior, né? Ele virou uma pessoa extremamente habilidosa em fazer aquilo que ele já faz há muitos anos. E a gente só vai ter esse sentimento quando, de fato, tu chegar numa pessoa que já foi lapidada pelo tempo, que ela já entendeu o que dá certo, o que dá errado, e isso não tem como comprar, né? Não tem como saltar etapas. Não tem. É um processo natural. Mas nas empresas eu acho que a gente pode evitar os erros. Hoje mesmo, quando a gente a gente estava num cliente de consultoria, né? E aí a gente estava conversando com uma líder e ela está passando por um processo dentro da empresa que é entrando muita gente nova ao mesmo tempo e ela precisa formar essas pessoas. E aí a gente começou a discutir sobre integração de novos dos colaboradores, aceleração do aprendizado deles para que consigam atender mais rápido os clientes. E aí eu contei para ela erros que aconteceram comigo, que eu errei durante o meu aprendizado CLT, né? Então, eu errei isso, mas eu tô dentro da empresa podendo explicar para ela um erro meu para que ela não erre o mesmo. E é isso que a carreira CLT te proporciona. Diferente do empreendedorismo. É tu teres muito forte pessoas do teu lado que já erraram aquele erro e que tu não precisa errar aquele erro também, né? Isso eu acho que é o maior ganho de experiência, de senioridade. Que a gente acelera, pode ter. Né? Acelera a tua senioridade. Tá do lado de uma pessoa que domina comercial. É muito mais fácil de aprender sobre comercial do que tu passar por isso sozinho, exatamente. A Mariana e a Fernanda, elas trabalham aqui com nós, dentro do nosso processo de liderança, conversando com cada um dos líderes toda semana e ajudando eles a entender coisas que eles ainda não sabem, né? Então, está aí para mostrar uma nova realidade. E eu acho que o maior valor que eu vejo de vocês dentro da empresa é o fato de vocês estarem em várias outras empresas, que vocês têm vários outros clientes, e daí tu vê o que dá certo aqui e o que dá errado. Né? Tu vê o que dá certo aqui e o que dá errado. Então, quando tu chega na minha empresa e começa a trabalhar um conceito, eu presumo que já foi testado, validado pelo mercado ou já foi copiado de um benchmark, né? É um lugar que está dando certo. Então, essa troca, hoje vocês fazem porque vocês trabalham com consultoria, então, naturalmente, vocês fazem. Numa carreira, geralmente, essa troca vai acontecendo quando a gente muda de empresa, muda de departamento, muda de nível de responsabilidade dentro da empresa, né? Então, porque tu vai aprendendo vários pontos de vista, como funciona o departamento tal com o fulano de tal. Aí daí chega no outro, é outra cabeça, é outra forma. Tem algumas coisas que dão certo, outras que dão errado para mim, né? E daí tu vai juntando, vai fazendo teu quebra-cabeça. Aqui um pouco tu tem um modelo, né? Um modelo mental que tu foi aos poucos absorvendo, que funciona muito bem para ti. E qualquer pessoa que chegar e falar contigo vai entender teu modelo mental e vai ver a segurança que tu tem naquele modelo. Esse, no meu ponto de vista, esta é a forma da gente validar uma pessoa que tem, ou é pleno, né? Ou que tem experiência para se tornar pleno. Tem júnior, pleno e sênior, né? Na programação, pelo menos, em todas as áreas, eu generalizo. Em geral tem também. E daí tu consegue entender, essa pessoa é plena. Porque olha como ela fala com clareza, tranquilidade, e ela sabe exatamente do que ela está falando, porque ela já viveu, traz exemplos, traz cases, traz consequências dos atos que ela vai tomar agora. O sênior é a mesma coisa, né? Ele consegue analisar e prever problemas que vão acontecer ali 2 anos, 3 anos, porque ele já viveu isso, então ele não está vendo isso pela primeira vez. E é isso que vai fazendo a pessoa ter mais valor, que a gente até chama de poder pessoal, né? Mais valor dentro da sociedade. Porque se tu consegue fazer algo mais rápido ou com mais integridade, mais confiabilidade do que outra pessoa, porque tu passou por uma jornada, automaticamente a sociedade te premia por isso.
Nas empresas, naturalmente, isso acontece com promoções, com aumento de salários e afins. Porém, se tu tá em um dado nível e tu sai daquela empresa e vai para outra, tu vai também chegar no mesmo nível ou até um nível acima. Por causa que já é o poder pessoal que tu adquiriu, baseado na tua jornada de trabalho, jornada de aprendizado, né? Trabalho gera o aprendizado. Reputação, né? Isso Eu acho que reputação, a capacidade de fazer se mais, a capacidade de se relacionar e também muito de tu conseguires fazer mais e ganhar mais pela tua raridade. Então, existe um conceito que o profissional é mais bem remunerado de acordo com a sua raridade. Então, quanto mais difícil ter um profissional completo, com capacidades comportamentais mais desenvolvidas, né, que se preocupa com todas as habilidades, ele vai ser remunerado de forma diferente, que é o que tu tá falando do poder pessoal, né, o poder profissional que eu vou ter. Como que eu faço isso? Tendo as capacidades diferenciadas do mercado. A gente tinha mapeado aqui 5 questões, 5 passos, né, para desenvolver uma carreira, para saber se está na carreira certa. Só queria citar um pouco do Jacob Petrie, que ele tem um livro chamado O Óbvio que Ignoramos. E é um livro muito bom. Ele cita algumas pessoas de sucesso que tiveram uma carreira, né, que eles tiveram foco, foram lá e desenvolveram as habilidades, competências para chegar lá. E uma das coisas que ele fala é que a pessoa, naturalmente, tem que saber onde quer chegar, né? Óbvio, né? Tem uma meta clara. Mas ela tem que olhar o que ela tem paixão, o que ela tem habilidade, porque a gente já tem habilidades naturais, que nem eu tenho habilidade natural para desenvolvimento de software, né? Eu gosto disso, naturalmente meu cérebro aprende fácil. Tem gente que tem habilidade para música, né? Eu não tenho habilidade para música. Eu adoraria. Eu achei que tu ia cantar agora. Próximo. Vou ter que treinar mais. Mas tem gente que tem habilidade para música. É uma habilidade dele. E, então, aquelas áreas que ele tem competência e habilidade vão ser mais fácil para ele lapidar. Então, o Jacob ele cita que é como se fosse o sinal do telefone. Quando tu chega mais perto da tua habilidade, as anteninhas enchem, que é mais fácil de executar aquilo. Quando se afasta muito de uma habilidade natural tua, as anteninhas diminuem e daí tu vai ter que se esforçar mais para conseguir o sinal, né? Para conseguir atingir, encher, né, o sinal. Então, o que ele fala lá? Que se tu buscar coisa que tu tem paixão, que tu tem habilidade. Paixão é o que eu gosto de fazer. Habilidade é aquilo que eu faço facilmente. E se você achar alguma coisa dentro dessa área que tu é pago, daí fica muito mais fácil desenvolver uma carreira. E ele citava Gisele Bündchen, que sonhava, fazia, lia, testava, né? Ayrton Senna, ele cita os Beatles, né? Várias pessoas. Porém, essa habilidade, paixão e área que eu sou pago, ela só vira, de fato, um talento, digamos, um talento reconhecido que brilha naturalmente, quando ele fala os 3 anos de silêncio, né? Anos de silêncio ele fala, que são as famosas 10.000 horas para você desenvolver qualquer competência forte, né? Para você ser excelente em alguma coisa. Então ele fala assim, não adianta você ter habilidade, talento, paixão. Eu tenho paixão em tocar violão, mas eu toco uma vez por ano. Nunca vou ser um dos melhores do mundo tocando uma vez por ano. Eu vou ter que tocar todos os dias umas 3 horas, para que depois disso, depois de 3, 4 anos, eu de fato tenha uma habilidade tão bem lapidada que é impossível ser ignorada. E a mesma coisa em qualquer carreira, né? Eu quero ter uma pizzaria onde eu quero ser reconhecido pela melhor pizza. Gosto muito de pizza, gosto da história da pizza, quero fazer esse negócio dar certo. Não vai ser na primeira pizza que vai fazer, que vai dar certo. Vai ter que fazer por muito tempo, lapidar esse talento e vai dar certo. Vai dar certo, desde que não pare de fazer. Então, desde que seja dentro das habilidades, competências, né, paixão, porque senão a pessoa desiste. Ele fala isso, né, que se não for dentro das tuas paixões e habilidades, tu vai desistir. Não é nenhum problema, a gente pode aprender qualquer coisa. Só que nem eu comecei a tocar violão, acredite se quiser, fiz curso e desisti, porque eu não gostava. Conheço alguém assim, ó. Eu também. Mas se eu tivesse paixão, não teria desistido. Teria tocado mesmo que me impedisse e eu teria brigado para tocar. Então, essa que é a diferença. Quando tu está focando numa área onde tu tem essa paixão, mesmo que as outras pessoas não queiram, tu vai dar um jeitinho no final de semana ou de noite de fazer esse negócio até ficar perfeito naquilo. Porque tu quer, simplesmente tu quer. Tu tá quase me convencendo aí a fazer um curso de canto. Que eu tenho o quê? Paixão por cantar. Canto bem? Não, canto bem mal. Mas tu sabe que tu trouxeste um pedacinho do que falam sobre Ikigai, que é ligado ao propósito de vida. Que é exatamente isso. É a intersecção do que tu é bom, do que tu tem paixão e do que o mundo precisa. Uhum. Quando tu descobre isso, tu tem o teu propósito. Mas, claro, tu pode ter o propósito e não colocar em prática, que é isso que tu falaste. Se tu não tiver consistência em horas de voo, digamos assim,
não vai adiantar nada. Tu pode ter um propósito que não muda, não vira a chave, né? Não te traz sucesso na carreira e nem sucesso pessoal. Porque eu acho que a nossa carreira também tá ligada ao nosso fato de a gente se sentir útil para o mundo, o fato de a gente conquistar as nossas coisas, fazer o bem pro próximo. Tudo tá ligado à nossa carreira, né? Uma coisa que tu falou que me chamou a atenção é que tu saiu de um local que estava no RH, foi para outra empresa porque ia ganhar melhor na área das finanças, que tu não tinha certeza se era aquilo ou não. E daí passou 4 anos, estava ganhando bem, com certeza, e desistiu, né? Porque não estava te fazendo bem. E daí traz a questão, né, que o dinheiro não traz o sucesso sozinho. Claro que o dinheiro aliado a outras coisas, é inevitável a gente precisar de dinheiro para tudo, né? Então, o dinheiro é muito bom para nós. No sentido, viabiliza acesso a coisas que nós precisamos. Então, o dinheiro não tem problema nenhum. A questão é que o dinheiro por si só não traz o sucesso, não traz a autorrealização, né? O sentimento positivo ao levantar de manhã e ir para aquele mesmo lugar. E por outro lado, né? Por exemplo, um monge budista que está lá na montanha, se é aquilo que ele quer, mesmo que ele não ganhe nada de dinheiro, ele vai levantar feliz da vida, vai bater o sino e vai fazer a meditação dele, feliz da vida. Então, o dinheiro não necessariamente vai trazer o sentimento de completude e de realização. Ele é uma ferramenta dentro de todo um conjunto de ferramentas que a gente usa para encontrar a realização pessoal. Mas, às vezes, a gente abandona o que nós buscamos como vocação porque queremos antecipar o dinheiro. Foi o meu caso. Eu quis antecipar algo e por um tempo serviu, até que teve um momento que eu não crescia na carreira, e isso é bem específico, porque eu não conseguia enxergar crescimento dentro da empresa para mim. Mas claro que eu não conseguiria, porque eu estava fazendo muito, era o meu máximo que eu estava fazendo, só que o meu máximo era pouco, porque eu não amava o que eu fazia muito bem, mas era bem paga por isso. Para a empresa era ótimo, porque tinha uma profissional dedicada, inteligente, que resolvia os problemas todos e que não precisava crescer mais. Eu não precisava e a empresa não queria, naquele momento não estava num momento de expansão grande. Não tinha espaço. Não tinha espaço para eu, e eu dentro. não via. Mas hoje, se fosse na área de gestão de pessoas, que é a minha paixão, eu teria olhado para aquela empresa e dito assim, muitas oportunidades. Eu ia ver um mundo de oportunidades dentro dela. Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente enxerga muito mais oportunidades. A gente cresce muito nas entregas, né? A gente cresce muito nas entregas, exatamente. A minha primeira empresa que quebrou pela primeira vez, eu realmente entrei porque eu queria ter uma atividade que ganhasse dinheiro. Tipo, eu pensei assim, preciso ganhar dinheiro, né? Para viver na sociedade, preciso ganhar dinheiro. Daí a primeira pessoa, não foi a ideia minha, foi um amigo que ele disse assim, tô com vontade de fazer tal coisa, topa aí fazer comigo? Eu disse, claro, vamos fazer, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Sou administrador, né? Vamos administrar esse negócio, vamos ganhar dinheiro. E quando quebrou, a coisa mais importante que eu percebi, e eu prometi para mim mesmo naquele momento, de verdade, foi nunca mais vou fazer uma coisa que eu não gosto. Porque eu não fazia porque eu gostava, era despachante. Não tem nada de errado em ser despachante. Mas eu não gostava. Tipo, eu fazia só pela atividade financeira mesmo. Como se fosse fazer para ganhar dinheiro, né? Independente do que estava fazendo. E aquilo foi muito traumático para mim. Porque, primeiro, eu não gostava de trabalhar com os clientes. Tipo, eu não tinha rapport com os clientes. Tipo, eu não entendia a dor e desejo deles. Não se conectava com eles, né? E no caso nosso, os clientes eram advogados. Nada de errado com os advogados também. Alô, advogados! Tá tudo certo. Tudo certo. A gente precisa de vocês, inclusive. Quando eu falo com o advogado sobre funil de vendas, eu tenho rapport, porque eu gosto de funil de vendas. Então, para mim, o assunto é muito legal. Mas se eu fosse falar sobre documentação para despachante, no caso, que era o que eu fazia naquela época, não tinha motivação, né? Para mim era só entrega o serviço, pega o dinheiro e acabou. Então, o fato é que tu não consegue se conectar com quase nada quando tu está num lugar que tu não está fazendo só por fazer, né? E daí é quase impossível ter sucesso. Por causa que tu vai fazer o mínimo necessário para acabar o dia. Ô, Ed Paulo, o primeiro produto da Lute Lacerda, o serviço que a gente vendia, não é caso, era só eu mesma, foi tão traumático para mim que eu ganhei dinheiro. Até, olha, difícil, num rápido momento, assim, eu ganhei muita grana por pouco tempo. Eu trabalhei como terceirizada de uma outra consultoria.
E usando as minhas habilidades, sensacional. Então, a competência de identificar perfil das pessoas, saber quem são as pessoas certas nos lugares certos, processos, né? Era muito sobre processos do trabalho. Mas eu chorei todas as entregas que eu fiz. Eu chorava para entregar o documento para o cliente, porque eu né, naquele trabalho, eu fazia um trabalho que eu ia prejudicar alguém. Não... Explica o que era. Tá, vou explicar. Era assim... Eu trabalhava como terceirizada numa empresa de consultoria que trabalhava com reestruturação empresarial. E você sabe que quando a gente vai reestruturar uma empresa, tu tem que cortar pessoas. É isso que tu tem que fazer. O que as empresas normalmente fazem? Elas cortam, não gosto do fulano, vou cortar. Ciclano, eu vou cortar. O meu trabalho era, eu vou identificar os processos da área e dentro dessa área eu vou identificar quem que é pessoa-chave que não pode sair, as pessoas que podem sair ou podem ter os seus trabalhos realocados. Por quê? Porque isso garantia que a empresa, mesmo cortando pessoas, mantivesse a eficiência dela. Afinal de contas, o objetivo era que a empresa virasse e ficasse mais saudável, mas ainda assim eficiente. O que acontece normalmente é que os empresários demitem sem conseguir olhar isso. Então, eu fui fazer uma entrega objetiva. Analítica. Só que para fazer isso, eu acabava fazendo entrevistas. Entrevistava as pessoas para saber o que elas faziam. E eu me apegava às pessoas. Porque eu gosto de desenvolver as pessoas e não demitir as pessoas. Então, aquilo foi a primeira vez que eu fui fazer uma entrega e que realmente me deu dinheiro. Tá bem mais rápido do que a minha própria consultoria fez depois, no início. Mas era um sofrimento. Eu não tinha como entregar aquilo. Inclusive, cessei com ele. Porque por mais que eu fizesse bem, fosse super bem remunerado, e eu sei que eu usava capacidades minhas muito boas, que é de processo e de identificação de perfil. E era útil para a empresa, eu sabia que eu estava vendendo algo que era bom, positivo para a empresa, para a pessoa física não era. Então, aquilo ia contra os meus valores. E eu acho que isso é muito importante também, tu identificar o que tu és bom, mas que não vai te fazer mal. Porque quando tu vai te fazer mal, tu também não vai crescer. Não é escalável por muito tempo, né? Não vai conseguir manter isso. Exatamente. E não é que a gente não vai fazer nada que a gente não gosta. Sempre a gente vai estar fazendo coisas etapas do nosso processo diário de trabalho, seja qualquer cargo que for, que tem coisa que a gente não gosta de fazer. Hoje em dia a gente continua fazendo umas coisas que não gosta, né? Só que tem que ter um equilíbrio, né? Tipo, eu tenho que ter tantas coisas boas que vale na balança para dizer assim, vale a pena. Tem aquelas partes chatas, relatório, não sei o que tem que fazer, mas em compensação tem as coisas que eu gosto de fazer. Até porque, né, líder faz o que precisa ser feito, né, Fernando? E também é por prazo determinado, às vezes. Que nem tu se colocou no processo, prometeu uma entrega, entregou e depois finalizou o contrato. Não tem nenhum problema eu entrar numa empresa ou pegar um cliente, trabalhar por 6 meses, 1 ano, que é um processo para que eu possa gerar network ou simplesmente levantar a caixa, que nem era o caso da tua empresa naquele momento, e depois, dali, tu já começar a ter outras ideias, outros insights e se mover, né? Utilizar como aprendizado, né? Tudo que tu crias, principalmente quando tu aprende a fazer. A Fernanda, por exemplo, também é isso. A trajetória dela não linear possibilitou com que ela vá falar sobre negócios com as empresas. Porque se ela não tivesse trabalhado na área de negócios, ela seria muito limitada a só gestão de pessoas. Né? Então, o meu aprendizado também, o teu aprendizado quebrando, o meu aprendizado fazendo produtos que não são legais para mim, eles também possibilitam o nosso crescimento, o aprendizado, o que fazer, o que não fazer, né? Eu acho essa dica bem importante também. Não adianta, se tu não sabes ainda qual é o teu talento, não vai ficar parado esperando ele chegar. Testa, vai fazer, faz tudo que tu tem, que tá aparecendo. As oportunidades estão ali, inclusive para descobrir o que tu não é bom. Sim. Até o livro, se não me engano, Generalistas contra Generalistas, Vencem Especialistas. Eu acho que é isso. É isso, né? Sei, porque o Ed Paulo gosta de inventar os títulos dos livros. Depois a gente verifica aí. Melhora a cópia deles. Mas ele fala muito disso, que pessoas que passaram em várias áreas chaves, elas têm mais habilidade de tomar decisão do que a pessoa que sempre esteve no mundinho. Digamos, eu só faço DRE dentro do financeiro. Só isso que eu sei fazer. Dentro da contabilidade, né? Nada de marketing, nada de contrato, nada de prospecção, nada de outra coisa qualquer. Daí ela fica muito limitada, o cérebro fica meio, digamos assim, limitado nas variáveis que ele processa e a pessoa tem menos ideia, menos potencial de assertividade. E já a pessoa que ela passeia um pouco em outras áreas, outros cargos, outras empresas, ela tende a ter muito mais informação para poder processar corretamente e terem outputs, né? Saídas melhores.
Muito bem, então quais são as 5 Habilidades. etapas, ou habilidades, passos para a gente ter uma carreira de sucesso? As habilidades que impulsionam carreira passam por, com certeza, essas 5, tá? Primeiro, o autoconhecimento. Fundamental que tu te conheça muito bem, o que tu é bom, o que tu não é tão bom, o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta de fazer. Aonde tu queres chegar, mesmo que tu não saiba como chegar, mas olha, eu quero crescer ou não, eu quero ter uma carreira linear. Ser Muito importante, autoconhecimento. A segunda coisa que é fundamental, sendo tu empreendedor ou sendo intraempreendedor, que é empreendendo dentro de uma empresa, é relacionamento interpessoal. E relacionamento interpessoal tá ligado a se comunicar bem com as pessoas, ser uma pessoa que evolui junto com quem tá próximo de ti. Agregadora, Agregador, que não reclama, que cria um ambiente positivo dentro da área, da organização. Isso está muito ligado à reputação e tem pesquisas que comprovam crescimento de pessoas e possibilidade de crescimento de pessoas que se relacionam bem. Falando de maneira popular, ser uma pessoa legal, que faça o bem dentro das organizações e que as outras pessoas gostem. É isso que tu tem que procurar ser se relacionar bem. A terceira coisa que não é tão óbvia assim é tu teres responsabilidade com a tua carreira. Ser tu mesmo, dominar, saber que tu trabalha, o que a gente falou muito aqui, que tu trabalha para ti mesmo. Se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem. Não é dizer, meu líder, meu chefe não me promoveu e é ele o errado. Não, qual a tua parte para não ser promovido? Isso é o que te impulsiona para ir para frente. É tu olhares para ti mesmo com um olhar crítico, não, claro, de se chicotear muito, mas realmente com um olhar crítico para saber em que pontos tu deves melhorar, né? Até nessa questão de autorresponsabilidade, eu sempre falo que se tu é bom aqui, tu vai ser bom em qualquer lugar. Exato. Então, não é a empresa que faz o profissional ser bom. Ela pode ajudar a criar recursos, ter processo de treinamento e dar uma forcinha, né? Mas é competência pessoal. Ser bom é competência pessoal. E não esperar que alguém te diga que tu tem que melhorar isso. É claro que o ideal seria que o líder conseguisse dizer, mas se o teu líder não sabe, a responsabilidade é tua. É tu que tem que ver onde é que tu tá pecando, onde, procurar ajuda, procurar se conhecer o suficiente para dizer, a responsabilidade do meu crescimento é meu e não do outro. Isso. A quarta... Estudar. Estudar. É isso. Estudar. Não dá para parar de estudar. A gente, o que a gente falou agora, né, de terceirizar para a empresa. Claro que nós, como empresa, temos uma função social de formar novas pessoas, mas isso é muito, não basta, é como uma faculdade ou um curso no colégio, não importa. Tu vai aprender, vai ter uma aula sobre aquilo, te aprofunda. Estuda sobre aquilo, não fica no raso. Como tu gostas de falar, masteriza o conhecimento, né? Para que ele se solidifique e tu consiga evoluir. Não tem crescimento sem estudar. Não tem, nem para mim, nem para Mariana, nem para ninguém. Todas as pessoas de sucesso estudam. Não é estudar convencionalmente. É daqui a pouco assistir esse podcast e pegar esses aprendizados e colocar em prática. Tá do lado de alguém numa conversa e prestar atenção, é ler um livro ou um audiobook, enfim. O salário e os cargos que tu assume dentro de uma empresa, no meu ponto de vista, estão totalmente relacionadas a quanto tu sabe e quais são as habilidades que tu tem. Porque se tu não tem um conhecimento específico e não tem habilidades lapidadas, né, feeling, né, aquela coisa de fazer espontaneamente, fazer sem pensar demais, fazer sem ter que buscar o manual para ver como que é de fato que se faz esse negócio. Então, essas habilidades, esse conhecimento é o que faz um profissional ser grande dentro de qualquer organização. E isso pode ser na igreja, né? Tipo, a pessoa que está lá na frente ministrando é a pessoa que leu, estudou, treinou, começou pequenininha, lendo e fazendo um grupinho pequeno, depois um grupo maior e outro maior ainda. E é qualquer lugar. Eu quero dizer que não se trata de empresas, business somente, né? De negócio. É em qualquer organização humana, tu sempre vai ser reconhecido, tua posição de poder, né? De liderança, de status, sempre vai ser reconhecido pelo quanto tu sabe
e quais habilidades que tu desenvolveu. E o quanto tu executa, né? E isso é uma coisa que a gente até já falou várias vezes pra ti, que é um dos aprendizados maiores, assim, que quem tá do teu lado percebe isso claramente, que é o quanto tu pegas aquele aprendizado, seja numa conversa nossa, ou seja através de um livro, e implanta, executa, implementa. Não deixa esse conhecimento estar só na tua cabeça, né? É o executar, praticar, né? Um exemplo muito bom disso é do Karatê. Eu gosto de dar exemplo do Karatê porque é muito fácil de visualizar. Não adianta ter uma faixa marrom, uma faixa preta, porque eu li 10 livros sobre faixa preta. E daí entrar no tatame e apanhar um piazinha que tem faixa amarela, que faz um ano que começou a praticar. O fato é, o conhecimento teórico não é o suficiente se tu não desenvolveu a habilidade. Mas só habilidade sem conhecimento teórico, fazendo movimentos aleatórios só porque eu sou forte, também não te dá uma faixa preta. O fato é que tu vai ser reconhecido quando entrar no tatame pelo que tu sabe e pelas habilidades que tu desenvolveu. Pode ser, uma pessoa não pode não ter faixa nenhuma, mas se ela entrar lá e ganhar do faixa preta, mesmo assim ela vai ser respeitada pelas habilidades que ela desenvolveu. Então, às vezes, não precisa do título, né? Não precisa da graduação, não precisa de um diploma. Desde que a pessoa tenha o conhecimento real, né, fundamentado, e habilidade, praticado isso por tempo suficiente para masterizar, para fazer isso naturalmente, né, sem ter que pedir ajuda para o colega. Tipo, eu tenho uma dificuldade, olho para o lado, como é que é mesmo que faz o negócio? Daí a pessoa acaba não tendo condição de assumir de fato aquela posição dentro da empresa. Ela não tem, ela não vira ela referência, né? Exato. Não vira referência. O Andy Grove falava isso, né? Que foi um executivo da Intel. Ele falava isso, que o que importa não é o que tu sabe, ou seja, o que tu estudou, o que tu disse que aprendeu, é a tua capacidade de executar. Ele falava exatamente isso. O quanto tu consegue entregar. Exato. E aí a quinta, e não menos importante, muito importante, é formar novas pessoas. Então não basta eu estudar, colocar em prática, ter todas essas habilidades que a gente falou, se eu não formar novas pessoas. Eu não passo de nível dentro de uma organização se não tiver um sucessor atrás de mim fazendo aquilo que eu ensinei. Então, muito importante compartilhar conhecimento. Não só porque tu solidifica, mas porque tu está desenvolvendo novas pessoas, que é o que uma organização faz, né? O CNPJ não cresce sozinho. O CNPJ de qualquer empresa, ele cresce quando as pessoas que estão nela se desenvolvem. E para a gente se desenvolver, passa por formar novas pessoas. E o engraçado é que as empresas sempre estão buscando pessoas no mercado, né? Nunca fecha as vagas. Sempre tem vaga aberta, alô RH! E as pessoas também sempre estão buscando empresas para conseguir trabalhar. E às vezes parece que tem uma dificuldade, né? Entre a empresa encontrar essa pessoa que está qualificada para o cargo que está lá disponível e a pessoa de encontrar algo que ela acredita que esteja qualificada. Porém, é muito normal também existir o headhunter, né, o caçador de cabeças, que vai atrás de outras empresas caçar pessoas que estão em cargos onde elas estão executando aquelas atividades com conhecimento e habilidade e trazer para outras empresas. Então, existe um desequilíbrio ali, né? Como que pode, né? A pessoa se achar qualificada e não conseguir emprego e, por outro lado, a empresa correr atrás de pessoas e não encontrar e ter que caçar dentro das outras empresas. O fato é que, muitas vezes, a gente não tem a autorresponsabilidade da nossa carreira. A gente vai lá, coloca um título muito bonito no currículo, no LinkedIn, no rótulo, né? E acredita que só por ter um curso específico lá já tem a habilidade necessária para assumir uma dada vaga. E, na verdade, a pessoa que já tem essas habilidades reconhecidas, dificilmente ela consegue ficar sem emprego, porque ela sai de um lugar, já tem 2, 3 brigando para trazer essa pessoa. Então, quando você foca em viver a jornada, né, não tem que se preocupar com o emprego mesmo. Emprego ou até mesmo, vou empreender, será que vai dar certo? Se tu já viveu a jornada, tu já tem muito valor pessoal. Valor pessoal no sentido, eu consigo entregar o que eu prometo, né? Eu chego lá e falo assim, vou resolver teu software, eu vou lá e resolvo o software. Eu vou estruturar teu departamento de RH, eu vou lá e estrutura o departamento de RH. Quando a pessoa consegue, de fato, pensar que ela é e ela ser de verdade, porque ela já viveu isso no passado dela, ela já está repetindo esse processo, é quase impossível ela ter crises de vocação no sentido de preciso de um trabalho e não consigo encontrar. Não é que a gente está dizendo que quem não consegue trabalho não tem a capacidade de demonstrar isso. A questão é que às vezes não viveu a jornada ainda. Ainda está no processo de crescimento. Porque quem já cresceu, digamos, já é pleno sênior, já é procurado.
Quando a pessoa está iniciando no seu processo de aprendizado, o cliente falou, fui lá e busquei um trabalho de estágio, fui promovida rápido, porque eu busquei um nível abaixo do que eu estava querendo, mas logo a empresa reconheceu que eu tinha mais habilidades e foi lá e me puxou para cima, porque todo mundo está querendo promover alguém para um cargo de liderança, porque precisa de líderes. E não tem problema nenhum dar um passo para trás para tu ganhar 2, 3 na frente rapidamente, né? Eu acho que é a tua capacidade de entender que tem momentos que tu tá ali para, como diz uma pessoa que eu gosto muito, tem que roer uma massinha, tem que comer grama, tem que passar pela dificuldade, porque é a fase onde tu vais aprender, fazer o operacional, fazer. Só existe um caminho que é fazendo. Fazendo. Aprendendo e fazendo. Aprendendo e fazendo. Exatamente. Muito bem, gurias. Muito bom esse nosso bate-papo. Bom. Tem mais algum assunto que vocês gostariam de falar? Adorei! Eu também. Adorei te ouvir também. Bem leve. Adorei ouvir a tua história também. Muito importante saber como que foi criado o seu Flux, como que tu fizeste a tua passagem quebrar 3 vezes, né? Dolorido. Parece Recomendo. Quem vê o close agora não viu tanto, né, que penou antes, né, de Paulo. Muito triste. Até mais magro a gente é quando tudo dá errado, né? Pois é, né? Vamos treinar, né? Agora que tá bem sucedido, tem que fazer o quê? Treinar, gasta caloria. E é engraçado que a gente nunca se sente pronto, porque aquele desafio quando estava lá no começo da carreira, né, no júnior, quando chega no pleno, aquilo vira passado. Mas, por exemplo, tem o sênior como meta, né? Chega no sênior, aquilo do pleno virou passado, mas aí tem um outro alvo. Pode ser até se aposentar, mas que tu vai ter um outro alvo, tu vai ter. Então, o processo de aprendizado é perpétuo. Né? Perpétuo. Quem aprende a aprender está sempre bem. Enquanto a empresa está ali faturando alguns milhões, daqui a pouco é para ser bi também, para faturar bilhões, também vai ter um aprendizado dolorido aí, né? Exato. Se Deus quiser, né? A meta é clara. Mas é isso. Eu gosto muito desse assunto porque, primeiro que a gente já viveu tudo isso que a gente está compartilhando e quando a gente chega num dado momento de acúmulo de experiência, a gente quer compartilhar. Então, isso é muito bom. Adorei que tu não falou velhice. Adorei que tu falou Acúmulo de conhecimento. jovens. Acúmulo de experiências. E, por outro lado, são coisas que, de fato, geram diferença no indicador de felicidade da pessoa que está vivendo. Porque eu já me cobrei muito lá no passado, por isso que talvez não empreendi tão cedo, que eu queria ter coisas que eu não tinha. Eu achava que eu deveria estar além do que eu estava naquele momento. Daí a gente fica se cobrando, achando que estamos no momento errado, no lugar errado, deveria estar fazendo melhor o que eu estou fazendo pior agora, só que não respeita o processo de aprendizado. E é quase que uma segurança de que, se viver bem a jornada de aprendizado, não tem risco na carreira. Não tem como não colher o que tu plantou. Exatamente. Eu estou na Itália lá e eu comento assim, nossa, se eu viesse para a Itália agora, se eu chegasse na Itália com uma mão na frente e outra atrás, eu conseguiria emprego muito rápido e eu ia ter um excelente padrão de vida na Itália, trabalhando com o que eu sempre trabalhei no Brasil. Não é o meu momento, naturalmente, porque eu já fui tendo a empresa para lá, já com uma situação melhor, mas eu poderia recomeçar em qualquer lugar baseado no que eu sei, no que eu aprendi, no que eu sei executar. Não baseado em o que está escrito no meu LinkedIn, né? Mas o fato é que quem desenvolve valor pessoal, no caso, conhecimento, capacidades, né? Essas habilidades, consegue tranquilamente reiniciar, se reinventar, pivotar, e é necessário às vezes fazer isso na vida. Então, quando a gente fala desses assuntos de carreira, é legal, é animador, que a gente de fato está trazendo informações preciosas para pessoas que estão às vezes vivendo uma dor, lá na dor de crescimento do começo, né, da carreira, e acha que aquela dor vai durar muito tempo. Na verdade, não dura. Não vai né? durar. Logo, passa a próxima fase e vai embora. Exatamente. Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio diferente do Cellcast. Falamos pouco sobre funil de vendas dessa vez. seguramos, né? Mas o objetivo era compartilhar. As meninas estão aqui com nós na empresa e elas ajudam a equipe do Cellflux a melhorar. Tivemos excelentes resultados já desde que elas começaram. E aconselho qualquer empresário também a investir na parte de treinamento de liderança, por causa que tanto nós precisamos como líderes, né? Empresário é um líder de um dado grupo de pessoas. E os líderes que a gente vai compondo para montar essa empresa também vão liderar e assim por diante, né? É um processo natural. Então, tanto investir em si próprio, nessa questão da liderança pessoal, quanto investir na do time. Claro que o ideal é que todo mundo busque seu próprio processo de crescimento, mas mesmo assim é importante trazer estímulos, provocações, porque a pessoa não sabe às vezes o que ela precisa aprender. Vem alguém de fora, que nem as meninas, e elas trazem informações